Oi, Cláudia. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui ao vivo com mais um CX Now. Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu admiro muito, Romeu Buzarello, VP de Marketing e Transformação Digital da Tecnisa. Muito obrigado pela sua presença. Você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto eu sou sua fã. Não é puxa-saquismo, não é puxa-saquismo. Você sabe muito bem o quanto eu te admiro. É uma honra para a gente te receber aqui. A gente fica muito, muito feliz de ter sua presença aqui, viu? Muito obrigado a você, Cláudio. Para mim também é uma honra falar contigo. Você sabe que eu sempre falo que você é a papisa do CX no Brasil. Eu ainda vou ver você fazendo muito, muito sucesso nos próximos anos. Parabéns aí, seu trabalho é muito inspirador. Obrigada, obrigada. Romeu, me conta uma coisa. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional, fala um pouquinho, conta pra gente um pouquinho da Tecnisa também, para todo mundo ficar na mesma página em relação a você, que eu Olha, acho eu sou que já... catarinense, sou catarinense, moro em São Paulo há 30 anos, eu sou formado em administração, depois eu fiz pós-graduação, fiz mestrado, morei na China na década de 90, depois eu morei nos Estados Unidos, aí trabalhei em empresas multinacionais e agora estou há 20 anos, né? 20 anos na Tecnisa. É muito tempo para um CMO, né? É uma eternidade. Eu acho que eu sou um dos CMOs mais longevos do Brasil na mesma empresa. Eu e o Serafim da 3M, acho que somos os dois CMOs mais longevos do Brasil, né? E estou lá há 20 anos, também dou aula há muitos anos, 25 anos dando aula aí na SPM, no INSPER, na FIA, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Sempre tive uma carreira paralela, que foi a carreira acadêmica. Eu sempre recomendo para os meus alunos, nunca sejam monocarreiristas, nunca sejam monocarreiristas, sempre tem uma carreira paralela. Né? Nunca... Uma vez eu estava dando uma aula em alta octanagem no INSPER, e aí um aluno parou a aula e falou, professor, você está errado. Eu falei, ufa, até que enfim alguém discorda do professor. Eu falei, mas por que eu estou errado? Ele respondeu para mim, Buzarello, você está dando sangue para a empresa, você não pode dar o sangue para a empresa, você tem que dar o suor. O sangue você deixa para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus entes queridos. Aí você dá o sangue. No teu dia a dia você dá o suor. Veja nós aqui se nós damos o sangue para a empresa. Isso foi um dos grandes aprendizados que eu levo da minha vida acadêmica. Muito, muito, muito legal. Muito legal. Agora, Romeu, me fala uma coisa, com relação a CX no mercado imobiliário, né? Na hora que você olha a evolução de CX, considerando o mercado de construção, mercado imobiliário, qual que é a sua visão, qual que é suas considerações em relação a isso, em termos de experiência do cliente e evolução desse tema? Olha que interessante, Cláudia. No nosso segmento, nós temos duas palavras fortes. Uma é experiência. Sobretudo na Tecnisa, nós temos isso muito claro. Né? No digital, nós temos uma experiência muito boa. No ponto de venda, nós temos espetáculo. O mercado imobiliário, muitas vezes, ele não é considerado pelo mercado como um mercado interessante. Mas, se você observar o que nós fazemos no ponto de venda físico, são verdadeiros espetáculos, verdadeiros espetáculos. No varejo brasileiro, ninguém dá uma experiência tão interessante como algumas empresas do mercado imobiliário. Aqui eu cito a Tecnisa e os nossos principais concorrentes. São verdadeiras, mas uma experiência maravilhosa, que vai de decorados, estandes, shows, fogos de artifício, shows pirotécnicos, digitalização de ponto de venda, é um espetáculo. E com detalhe, depois de 5 meses, a gente destrói tudo. De verdade. E com detalhe, destrói sorrindo, hein? Dando risada. Se vendeu, a gente destrói com assim, dando risada. Né? A chega a investir muitas vezes 4, 5 milhões de reais de vendas para depois de 4 meses na internet a gente gera uma boa experiência. Nós sempre tivemos um DNA muito forte de internet, sempre fomos uma empresa muito reconhecida pelas práticas digitais, mas a internet ainda a gente não consegue gerar espetáculo, né? Vai ser um pouco difícil. Talvez quando entrar o 5G, nós temos perspectivas de gerar espetáculo no digital, mas por enquanto nós estamos ainda no campo da experiência. Uhum. E tem muitas coisas bacanas acontecendo. Olha, para você ter uma ideia, já tem uma empresa de varejo que está nos contactando, dizendo o seguinte, eu quero dar geladeira para os clientes que compram
apartamento da Tecnisa. Pode escolher a melhor geladeira. Eu quero dar a geladeira de graça. Por que você acha que ele quer dar a geladeira de graça para a Tecnisa? Para o cliente Por da visibilidade, Tecnisa. por impacto, por todo esse show, e eles entram no meio junto com isso, não? Não, porque eles já estão enxergando, Cláudia, o 5G. Ele quer exclusividade da geladeira. Legal. Ele quer abastecer o cliente. Ele falou, eu dou a geladeira, mas a geladeira é minha. Eu vou monitorar a geladeira. Eu vou dar a geladeira, vou pegar aí a autorização dele e eu vou abastecer a geladeira. Porque a geladeira hoje, você concorda que ela é um eletrodoméstico burro? Ela liga, desliga e congela, certo? Com o 5G, ela passa a ser um IoT. Ela E tem uma com inteligência. isso, vai ter uma briga do Pão de Açúcar, do Carrefour, do Bom Marché, do Magazine Luiza, todos eles vão brigar pela geladeira, porque eles vão querer abastecer a geladeira. Né? Olha que interessante. Já tem rede de varejo nos sondando, porque eu vou entregar apartamentos em 2023. 2023 nós já teremos possivelmente 5G, né? Se o governo for ágil na licitação do 5G, em 2023, na cidade de São Paulo, nós já teremos 5G. Eu tive na China no passado, Cláudia, e fiquei impressionado. Uma das coisas que mais me impressionou na China, eu voltei depois de 24 anos. Eu voltei para Shenzhen, que foi a cidade onde eu morei, em 1993. A China está tão avançada com essa questão de dados que primeiro eles entregam, depois eles vendem. Primeiro eles entregam, depois eles vendem. Olha a experiência, olha o CX deles, né? Olha a segurança que eles têm em relação a CX. Primeiro eles entregam, no dia seguinte eles vão vender. Então eles sabem que toda quarta-feira você assiste os jogos do Palmeiras e pede uma pizza de mussarela com uma Coca-Cola. Depois que o algoritmo aprendeu, fez uma análise preditiva e tal, ele já na quarta-feira manda. Se você não reclamou, no dia seguinte ele cobra. Ou seja, no dia seguinte ele vende. Primeiro ele entrega, depois ele vende. Sensacional, né? Fantástico. E como é que você enxerga, Romeu, a maturidade das empresas hoje? E aí, quando eu falo maturidade das empresas, eu estou pensando no mercado de construção, mercado imobiliário como um todo. Como é que você enxerga a maturidade dessas empresas em relação a essa transformação digital? De 0 a 10, 1. Jesus. 0. Próximo, 1, 0, nenhum. Nenhuma sobretudo as imobiliárias, né? Porque uma coisa é o prospect, né? O indivíduo que está pensando em comprar um apartamento de R$1 milhão. E depois você tem um cliente, que quando ele compra, ele se torna um cliente, é outra jornada, aí é comigo, aí é com a construtora. Mas a jornada de quando ele é prospect, ela é terrível. O mercado ainda não tem a mínima noção do que é CX, de quais os benefícios de você ter uma jornada bem mapeada. É muito rústico o mapeamento de jornada do cliente de um produto imobiliário. Nós, na Tecnisa, de 0 a 10, eu dou uma nota 7, tá? Em evolução. Tá? Mas o mercado como um todo, eu dou nota 1. E como é que resolve esse gap? Como estão resolvendo esse gap? Porque eu vejo, quando você trouxe os exemplos de transformação digital, eu vejo muito para dentro da casa, né, dentro do imóvel, talvez até como na China, eles já têm até na construção do imóvel. E aí, quando a gente tem esse gap aqui no mercado imobiliário em termos de corretor, como é que vocês resolvem isso? Não sei como é que a gente vai resolver. Boa parte, talvez, a gente consegue resolver hoje com inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo hipotético. Eu vejo algumas empresas que têm lá 300 corretores, né? E, na verdade, não precisa de 300 corretores. Eu posso ter 20 corretores muito bons, que a etapa inicial lá da base do funil, lá em cima do topo do funil, a inteligência artificial faz. Entendeu? O robô consegue maturar um lead, tirar ele lá de cima da base do funil, trazer para o meio e para o fundo do funil. Só que quando eu começo lá com 500 e vou descendo no funil de vendas, eu chego com 50 leads. E aí não preciso ter 200 corretores, né? Porque as experiências que nós temos com inteligência artificial, hoje, em média, um corretor fala 3 minutos e 40 segundos com o cliente. O robô fala de 8 a 9 minutos, porque ele conta mais história. Entendeu? Olá, Cláudia, que bom que você entrou no site da Tecnisa. Eu vi que você estava navegando pela piscina e você ficou 2 minutos navegando pela piscina do empreendimento. Deixa eu te falar, essa piscina é uma piscina semiolímpica, ela foi homologada pelo Marcelo Tiello, nosso nadador olímpico, 100 metros, medalha de ouro, Olimpíadas da Coreia em 2008.
ela é feita com... A água da piscina não tem cloro, é uma água salinizada que gera um bem-estar e tal. Ele conta toda uma história que, presumivelmente, você gostaria que o corretor contasse essa história. Mas o corretor não vai contar essa história. Por quê? No nosso segmento, você não tem fidelidade de corretor. Então, um corretor de uma imobiliária, ele vende produtos de 50 construtoras. Como é que ele vai conhecer profundamente esses detalhes do empreendimento? Ele não conhece, né? Ele pega um lead e hoje o cliente sabe muito mais do que o corretor, mas muito mais, né? Hoje o corretor é um concierge, né? Ele não é um provedor de informações, porque eu virei um publisher, né? Eu hoje sou um publisher. Quando você entra no nosso site, eu sou uma mini editora Abril. Eu gero conteúdo de todas as formas: mapa, vídeo, foto, infográfico, preço, descrição do produto, ilustrações, face norte, face sul. Eu sou um hub de conteúdo. Então, o cliente chega no ponto de venda muito, muito preparado. E eu lembro uma vez que eu tive na Tecnisa, você estava me falando do número de pontos de contatos que a Tecnisa tem que administrar. E que está cada dia mais tenso. Olha que interessante. Você tem ainda esse número? Tem. Um cliente, Cláudia, quando entrei na Tecnisa em 2002, 2003, ele tinha 5 pontos de contato com a empresa, o cliente que comprou o imóvel. Fale conosco, 0800, mande e-mail, seção de cartas do Estadão e da Folha e o PROCON. Hoje, ele tem 58 portas de entrada na empresa. 58 que nós mapeamos, fora aquelas que aparecem do nada, né? O que são elas? Hashtag, reclame aqui, WhatsApp, área de RI, contato do diretor, da gerente. Ele tem várias formas de chegar. Essa semana eu estava gerenciando uma bucha de um cliente no LinkedIn. Ele me descobriu no LinkedIn e começou a se relacionar comigo no LinkedIn. Então, você precisa ter uma gestora, né, de crises que surgem essas redes sociais e outras tantas possibilidades que no passado era restrito a 4 canais. E olha que interessante, quando você tem todos esses canais, você tem especialistas para isso, né? Então, eu tenho uma pessoa que atende o cliente por telefone, ela é especialista em telefone. Eu tenho um time especializado em e-mail e WhatsApp, que basicamente é a mesma competência. E eu tenho uma outra equipe especializada em redes sociais, que é uma outra linguagem, né? Então, Agora, os profissionais têm competências distintas. Agora, Romeu, quando você fala de todas essas frentes, né, de interação, de tecnologia, em termos de... Você percebe uma diferença de abertura para essa nova tecnologia, né? Ou seja, na hora que eu entro no site da Tecnisa, eu tenho vários tipos de informação, é um hub de informação, mas você percebe uma diferença em relação ao perfil do consumidor? O consumidor que compra um imóvel mais popular, ele também é aberto a esse tipo de tecnologia, versus um que compra um alto luxo, ele também é aberto ou tem diferença quando a gente vê por essa perspectiva? Não tem mais. Nos 4 anos, 5 anos, em 2013, 2014, era muito evidente essa diferença. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Porque o indivíduo que compra um apartamento, hoje o nosso ticket médio o menor ticket nosso hoje é 350 mil reais, e o maior ticket é aproximadamente 2,5 milhões, já são consumidores digitalizados. Já tem hábitos digitais, já tem um DNA digital, independente da renda. Independente da renda. Não tem mais esse recorte econômico, social em relação ao uso de ferramentas e de ambientes digitais. Eles têm a mesma competência, a mesma habilidade, o mesmo manejo com mídias digitais. E eu queria que você explicasse para a gente 2 frases que vira e mexe você fala nas suas palestras, e uma que você fala, o cliente não tem razão, né? E a outra é que nas empresas de plataforma ninguém atende o cliente, mas todos atendem o cliente. Explica essas 2 Então, frases para a gente, por favor. Vamos para a primeira. Eu diria para você, claro que eu não estou generalizando, mas assim, você viu aquela frase: regra número 1, o cliente não tem razão. Regra número 2, se o cliente não tiver razão, prevalece a regra número 1, ou seja, o cliente tem sempre a razão. Em termos, Cláudia, eu diria para você que, na maioria das vezes, em vários segmentos, o cliente não tem razão.
ele tem razões. Aproximadamente 75% das reclamações, o cliente não tem razão. Ele tem razões, mas ele não tem razão. Tá? Então, vamos lá. Se você não fizer o que o cliente quer, você quebra. Mas se você fizer tudo o que o cliente quer, você quebra também, só que mais rapidamente. Então, vamos lá. Você comprou um apartamento e todo mundo esqueceu de pagar a fatura, voltou dia 10, tem uma multa de juros de mora, você vai ter que pagar por esses 5 dias de atraso. Aí o cliente liga estourando para você, falando que não paga, que é um absurdo, porque ele nunca atrasou uma fatura. Ele tem razão ou ele tem razões? Ele tem razões, mas ele não tem Ele tem razão. razões, mas ele não tem razão, certo? Perfeito. Quando o cliente tem razão, Cláudia, você vai lá e resolve. Nós não questionamos absolutamente nada. Se ele tem razão, deu um vazamento aqui no meu apartamento, invadiu o quarto do meu bebê, eu vou precisar ficar 3 dias em hotel. Pois não, o senhor pode escolher o melhor hotel de São Paulo, eu coloco o seu animal de estimação no melhor hotel para ele, você não se preocupa. A minha agente de relacionamento, ela tem empoderamento para tomar a decisão que for necessária. Se custar 10, 15, 20, 30 mil reais para deixar o cliente 3 dias ou 4 dias fora do empreendimento porque ele tem um problema, não se discute, porque ele tem razão. Né? A questão é quando ele tem razões. E isso é o que mais predomina no dia a dia. Então, esse é um dos vários exemplos que eu dei. Quantas vezes o cliente compra um apartamento e ele quer ir na obra? No meio da obra, ele quer visitar a unidade dele. Mas, senhor, eu não posso receber o senhor. Primeiro, por uma questão de segurança. E eu não consigo gerenciar a logística. Eu tenho um momento na obra, vou chamar todos os clientes para vocês conhecerem o empreendimento. Aí ele chega no empreendimento, faz um escândalo, vai fazer redes sociais e tal. Ele tem razão ou ele tem razões? Ele tem razões. Ele não tem razão. Eu não posso colocar um cliente para visitar uma obra, no meio da obra, onde ele corre risco, tem questões de segurança relacionadas, e se eu faço para eu tenho que fazer para todos. Eu tenho uma data específica, um período específico que eu levo eles para visitar. Então, a gente sempre discute isso na companhia. Né? O problema é quando o cliente tem razões. Quando ele tem razão, não se questiona. O problema é quando ele tem razões. E aí o dia a dia fica muito tenso, né? Porque é uma conversa que, às vezes, ela é desgastante no dia a dia. Né? Então, boa perspectiva. Vem muita carteirada, e muitas vezes o cliente ele esquece do pecado e ele vai para cima do pecador, né? Ele esquece o pecado e ele vai para cima do pecador, né? Eu acho que você pode ser duro com o problema, mas não duro com a pessoa. E eu me deparo muito com essa situação. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa minha carreira, que eu sempre, a área de clientes foi anexada à minha área, em todas as empresas que eu passei, é que muitas vezes a ameaça é a única arma do ameaçador. Às vezes a única arma que ele tem é a ameaça, mais nada. Né? E ele tenta. Então, eu sempre falo, quando você vai comprar um apartamento, você olha para um contrato, qualquer construtora, são quase 600 gramas de papel. Tá doido. Essa é uma parte que me dói muito quando eu vendo um apartamento, porque o contrato é um contrato de muitas cláusulas. Mas cada cláusula que está lá, Cláudia, é uma experiência negativa que nós vivemos. Aí você vai lá e coloca uma cláusula para se proteger. Né? E não é nós. Todas as construtoras do mercado, se você for comprar um apartamento na planta, você vai ver um contrato extremamente denso, extremamente robusto e cheio de cláusulas. Por quê? Porque cada cláusula que está lá é uma experiência negativa que a empresa viveu e você tem que se proteger com a cláusula. Né? E você vai ver boa parte delas associadas a clientes que têm razões e não razão. Muito bom, muito bom. E essa segunda eu, como professor, também vejo isso. Você também, eu acho que vê como professor, né? Quantas vezes os alunos tentam... Né? Professor, dá para abonar falta? Ele tem razão ou tem razões? Ele tem razões, mas ele não tem razão. É isso aí. Exatamente. Se ele não tiver uma doença contagiosa ou motivo aparente que está dentro do contrato dele, não posso abonar falta. Né? E ele tem razão, ele tem razão. O professor teve que viajar, o meu chefe me mandou ir para Porto Alegre, não posso na aula da semana que vem, vou reprovar. Ele tem razões, mas ele não tem razão. Né? Então, esse é o problema no dia a dia que a gente mais enfrenta. E aí você vai encontrar um indivíduo que vai para a rede social e criar uma série de casos. Eu tenho muitos amigos meus que trabalham em setores delicados, sobretudo da área da saúde. A área da saúde sofre muito com isso. Né? Clientes com
razões e não com razão, né? Muito E bom. quando eu falo das plataformas, aí eu acho que está muito associado ao CX, que você escandalosamente trabalha isso de forma muito inspiradora e competente. Numa plataforma, ninguém atende o cliente, mas todos atendem o cliente. Concorda? Quando você vai numa empresa tradicional, eu tenho uma área de relacionamento com o cliente. Já está errado. Já não tem customer centric. Concorda? Exatamente. Exatamente. Se eu tenho uma área de relacionamento com o cliente, pronto, eu já não tenho customer centric aí, né? Porque fala com a área de relacionamento com o cliente, porque ela é responsável pelo cliente. Numa plataforma, ninguém atende o cliente, porque todos atendem o cliente. Não importa se você é do contas a pagar, contas a receber, do mar, de recursos humanos, de finanças, todo mundo atende o cliente. Se você tiver um problema com a Netflix, alguém vai te atender? Não. Porque todo mundo lá atende o cliente. Não tem uma área de atendimento ao cliente. Quando você tem um problema com qualquer um desses aplicativos, né, você vai ver que ninguém atende o cliente, mas todos atendem o cliente. É daí que veio esse conceito de customer centric, né? Então, Agora, quando você está embarcado numa plataforma... eu quero fazer uma associação com um perigo que a gente tem corrido muito nessa área de CX, tá? A mesma coisa que você disse em relação a ter uma área de atendimento e que por isso já está errado, porque não é customer centric, o que eu tenho visto no mercado, e eu queria ver se você concorda comigo. Empresas que estão criando áreas de experiência do cliente tendem a terceirizar a responsabilidade da experiência do cliente para essa área. Seja ela que porte for, como for, do jeito que for, criou-se uma área de experiência do cliente, sem você ter muito claro e definido o papel dessa área, ela vira a área que vai salvar a experiência do cliente dentro da empresa. Você está certo. É o que acontece nas empresas, sobretudo tradicionais, quando você tem uma área de atendimento ao cliente, né? Você pode até ter um atendimento bom, você pode ter um NPS razoável, mas é difícil você ter uma cultura de customer centric quando você tem uma área específica que atende o cliente. Mas como eu acredito que no médio prazo todas as empresas serão plataformas, não importa o negócio, não importa se você é uma funerária, uma incorporadora, uma construtora, uma empresa automobilística, todas as empresas serão plataforma, todas. Porque todas as empresas, Cláudio, eu acho que você concorda comigo, serão empresas de software, concorda? Toda empresa será uma empresa de software, não importa o qual, né? E aí, quando você passa a ter essa visão, a tua empresa vira uma plataforma. Vamos dar um exemplo. Aí, várias indústrias. Olha que interessante. Antes do Covid, nós fomos atirados para 2030, né? Sem paraquedas. Fomos atirados para 2030 sem paraquedas e estamos em 2030. Vamos lá. Para orar, você precisa ir para a igreja? Para orar, você não precisa mais ir para a igreja. Para almoçar, você precisa ir para um restaurante? Não precisa mais ir para um restaurante. Para comprar, você precisa ir para um supermercado? Não precisa mais. Para fazer uma consulta médica, você precisa ir para um consultório? Também não precisa mais em várias especializadas. Algumas você precisa ir, várias você não precisa. Para estudar, você precisa ir para uma escola? Você não precisa mais para uma escola. Para trabalhar, você precisa ir para a empresa? Não precisa. Para você julgar, você precisa ir para um fórum? Já os fóruns estão falando digitalmente. Para confraternizar, você precisa reunir pessoas. Então, tudo isso que eu falei eram empresas tradicionais que viraram plataformas. Antes, o Einstein atendia 300 pessoas por dia. Você concorda que o Einstein pode atender 3.000 pessoas por dia? Com certeza. Ele pode atender 3.000 pessoas. E eu acho que é o que ele vai fazer, né? É o caminho Porque agora. o indivíduo que mora numa região equidistante e fala, puxa, pegar um avião e ir até São Paulo, eu posso fazer uma consulta com um bom especialista hoje e o Einstein vai começar a vender consultas a R$400 no Brasil todo. Eu tenho uma pessoa da minha rede, Cláudia, olha que interessante, agnóstica à tecnologia, agnóstica a todo esse mundo digital, psicóloga, 15 de março parou o Brasil, ela tinha 40 clientes, uma média de R$400 a consulta, R$16.000, tinha uma salinha dela e tal, era o dinheirinho dela. A partir do dia 15 de março, zerou a receita. Resumindo, ficou desesperada, fez um esforço digital, alguém aí da rede dela ajudou, fez o site dela e tal. Bom, resumindo, comprou os links patrocinados, fez aí um esforço mínimo nas redes sociais, capturou um brasileiro que mora no Japão. Esse brasileiro chamou outro brasileiro, que chamou outro brasileiro, que chamou outro brasileiro. Bom, resumindo, ela está com quase 50 clientes brasileiros que moram no Japão, a comunidade brasileira que mora no Japão, que precisa de uma consulta psicológica, não consegue fazer isso no Japão por causa da língua, e com detalhe,
ele paga em iene, que para ele é muito barato e para ela é um preço super razoável. Passou a ter 50 clientes que ela recebe em Volta para iene. presencial nunca mais, né? Não volta para esse atendimento. Não volta para esse atendimento, né? E a experiência é melhor, né? Você tem um NPS mais apurado, né? Uma recorrência Você maior. tombou uma recorrência maior, e ela falou, estou pensando em sair de São Paulo e voltar para Botucatu, o que faz todo sentido. Nessa realidade, ela pode estar em qualquer lugar. Não tem em qualquer problema. lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, exatamente. Né? Então, tudo vai virar plataforma. Tudo, absolutamente tudo vai virar plataforma. Agora, não é mais 10, 12 anos. Será muito, muito, mas muito, muito rápido. A hora que chegar ao 5G, isso vai tomar uma velocidade. E aí eu acredito, sim, que a cultura do customer centric vai imperar. Tá? Aí eu acredito que vai imperar bastante. Porque aí a plataforma vai gerenciar. Né? Mas eu tenho uma dúvida quando a gente fala no mercado de construção imobiliário, o Romeu. Quando a gente fala de personalização, eu entendo que exista uma personalização que a tecnologia ajuda até determinado ponto da jornada. A partir de um determinado ponto, onde envolve o ambiente físico mesmo, talvez fique difícil uma personalização, não? Como é que é a questão da personalização no mercado imobiliário? Vou te contar uma história. Olha que interessante como os hábitos mudam. Até 2011, 2012, Cláudia, quando o cliente vinha retirar a chave, acabou a obra, eu chamava ele para ele vir até a empresa para pegar o contrato dele e as chaves. Ele chegava na Tecnisa, tinha uma recepção, tinha uma TV de 40 polegadas. Falando, oi, Cláudia, que bom receber aqui hoje, nesse dia tão importante da sua vida, que é a entrega da chave do seu sonho. Os casais chegavam lá e choravam, se emocionavam em ver aquilo, né? E aí eles iam para uma sala, tinha tudo um cerimonial, tinha tudo um ritual, era emocionante, assim. E eles choravam, se abraçavam, porque era um momento espetacular. Hoje, Cláudia, o cliente não vem na empresa retirar a chave, ele manda alguém tirar, ou manda entregar na casa dele, fala, não tenho tempo, não vou aí, não posso e tal, manda entregar a chave aí, está tudo resolvido. Não tem mais aquele apego, aquele momento especial do meu apartamento. Isso em 10 anos, nós saímos do choro, literalmente do choro, da emoção. O cliente falou o seguinte, manda alguém entregar que eu não tenho tempo para sair, não quero pegar trânsito, entrega a chave lá em casa, está tudo certo, tudo direitinho e segue a vida. Né? Mesmo para o primeiro imóvel? Mesmo para o primeiro imóvel. Quando a gente faz a entrega de chaves, às vezes para imóveis mais populares, a gente faz entrega de forma coletiva. O cliente quer a chave, fala, me dá aqui a chave que eu tenho que seguir a minha vida. E não tem mais aquilo que eu vi isso por 10, 12 anos, vi isso com muita veemência. Eu me emocionei várias vezes vendo as clientes recebendo a chave do apartamento, mudando e tal. As coisas vão mudando, né? Não tem mais... O pessoal fala tanto do contrato, depende, né? Depende do setor, depende o segmento, né? Eu vejo eu como professor e você como professora, quantas vezes eu encontro alunos meus de 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, que eles atravessam a Faria Lima para me cumprimentar, ou se encontram nos corredores dos shoppings, dos aeroportos, eles param para me cumprimentar. Os meus alunos de 2015, 2016, nem sabem que eu fui professor deles, nem lembram que eu fui professor deles, né? Quantas vezes eu dou aula até 10h35, passam 30 alunos na minha frente, não tem um que fala para mim, professor, obrigado pela aula, obrigado pelo teu empenho, você foi ali no combinado, valeu, professor e tal. Nem boa noite fala para você, nem boa noite fala para você. Então... Agora, Romeu, a gente tem... Desculpa, eu estou olhando aqui para o lado que eu estou com o YouTube aberto aqui. A gente tem a Jéssica dizendo o seguinte, e como lidar com essas razões de uma situação tão delicada quanto a ansiedade dos proprietários? Trata-se de um produto com alto valor agregado, a sensibilidade passa a ser bem maior do que o normal, né? Como é que lida com isso? Posso falar, eu estou atrás dessa forma há um bom tempo, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu tenho um bom treino para isso, mas esse treino que eu fiz, eu aprendi no dia a dia, tá? Porque eu já me deparei com várias situações de muita humilhação de o cliente humilhar, e ele não tinha razão, ele tinha razões,
e a gente não fazer concessões. A gente é muito rigoroso com essas questões. Então, eu acho que não tem uma forma. Tem cada caso no caso, cada cliente é um cliente. Você tem que ter uma boa habilidade psicológica para conduzir, para levar, até o ponto de convencê-lo que ele não tem razão. Ele tem razões, né? E eu também já vi muitos clientes que depois, no final, quando passa a régua e a coisa estabiliza, ele reconhece que houve excesso. Porque se eu fizer concessão para todos os clientes que têm razões, eu quebro a empresa. Eu quebro literalmente a empresa. Eu quebro a empresa. Se eu quiser... Porque assim, eu aprendi o seguinte, o segredo do sucesso eu não sei, mas o sucesso do fracasso é querer agradar todo mundo. Esse é o sucesso do fracasso. Você querer agradar todo mundo é o sucesso do fracasso, né? Então... Romeu, você acredita que CX vai ser um novo marketing? Oh, desculpa. Está travando aqui um pouquinho para mim. Eu acabei de fazer uma pergunta em cima da sua resposta. Eu acredito. Sim, Cláudia, eu acredito. Por quê? Assim como o conteúdo é a nova publicidade, CX é o novo marketing. Kotler, que pouca gente lê ele na essência, né? Poucas pessoas leem o Philip Kotler. Quantas vezes o aluno chegava para mim, Buzzarello, eu tenho que comprar o Filipão, o Philip Kotler? Cara, claro que você tem que comprar. É a mesma coisa que você fazer direito e não querer ler o Código Civil. Cara, você tem que ler o Código Civil se você faz direito, né? Mesma coisa o Kotler. Pergunta se alguém lê. Ninguém lê, né? Mas na essência do Kotler, o Kotler fala desde o livro 1 dele, né? Do cliente. O que é marketing? Marketing é uma técnica que tem por objetivo satisfazer as necessidades e os desejos do cliente através de um processo de compra e venda. Isso está na base do Filipão, né? Então, agora ficou mais evidente, né? Porque a gente falava muito do B2C, agora definitivamente é B2Me. Cada vez mais eu estou chegando na Cláudia e conseguindo personalizar a Cláudia, né? Por quê? Porque você tem os algoritmos, você tem aí todas essas martechs, todas as tecnologias que te permitem chegar no B2B e não mais no B2C. Porque o B2C, concorda que era um recorte? Eu faço aqui uma ação para clientes de 18 a 25 anos, classe AB, que moram na cidade de São Paulo, no bairro do Brooklyn, zona sul de São Paulo. Era um recorte, era B2C. Agora, cada vez mais B2B. E eu acredito muito, muito na questão do que o CX é um novo marketing, definitivamente. Assim como o conteúdo é a nova publicidade. Mudou, né? Eu lembro... No passado era fale comigo, agora fale com todos, né? Verdade. Eu lembro de uma palestra que eu fui da Start, sua, que eu fui assistir, e aí você projetou um slide lá com mais de 30 ou 40 martechs que você teria que administrar, que você tinha que administrar naquele momento. Essa realidade continua a mesma coisa ou aumentou muito mais? Não, piorou. Olha, no passado eu perguntava para os meus amigos, qual é a tua agência de publicidade? Hoje eu pergunto para os meus amigos, qual é o teu marketing stack? Hoje não tem mais agência de publicidade, eu nem sei mais quem é a minha agência de publicidade. Hoje eu pergunto, qual é o teu marketing stack? Eu tenho hoje 48 martechs plugadas no negócio, Cláudio. É caos, é problema, é pau para tudo quanto é lado, é dor de cabeça, é tensão, né? É bonito falar, mas quando você está nas trincheiras, é muita complexidade. Por isso que eu sempre recomendo aos meus alunos e amigos meus, pulem fora da área de marketing, porque é uma encrenca, é furar a trabalhar com marketing. É muito complexo, né? Você imagina ter 48 martechs, são 48 empresas, dão problemas, você tem que se atualizar o tempo todo, reuniões recorrentemente para fazer updates. É tenso, mas esse é o novo marketing, né? Eu não sou mais um profissional de marketing faz um bom tempo. Eu sou um profissional de matemarketing, né? A minha vida é dados. Eu sou um profissional de estatística hoje e não mais de marketing. Aquele marketing provido de arte, né? Imaginação, criatividade, claro que ele prevalece. Mas hoje a junção do Big Data com o Big Idea. Né? Antes eu ia para Cannes para ter inspiração. Agora eu vou para a China para saber o que a China está fazendo com os dados. Para saber como é que eu posso utilizar a Big Idea através do Big Data. Porque quando a gente falava de publicidade, era um comercial de 30 e o anúncio de página dupla na Veja. Eu estava falando de intuição.
Agora, eu estou falando de intimidade. Porque quando eu tenho os dados, Cláudia, eu tenho intimidade com você, concorda? Concordo. Eu sei a cor da meia que você está usando hoje, às 16h30, porque você deixou rastros digitais e eu consegui identificar a cor da meia que você está utilizando. Isso é intimidade. Ok, isso é o Big Data. Agora, o que eu faço com o Big Data? Eu tenho que ter a Big Idea, baseada no Big Data. Agora, uma dúvida, Romeu, com relação a essa questão de dados, né? Na hora que a gente pensa dentro de uma empresa, é muito natural para mim enxergar que profissionais de marketing, profissionais que estão mais na linha de frente, acho que até de vendas, dados comecem a entrar no sangue para tudo que eles fazem. Mas eu tenho ainda uma dúvida se para o restante da organização, que às vezes a gente tem que lidar com essas pessoas para viabilizar algum projeto ou alguma coisa, se elas estão na mesma página em relação a dados para tomada de decisão, quanto o marketing pode estar, quanto a área de vendas, que começa a enxergar uma estratégia mais forte com dados. Qual que é a sua percepção desse alinhamento? Eu estou alinhando com você. Você tem um número crescente de informação com um número decrescente de cérebros. O descasamento de competências é intenso, tá? Isso aqui sempre vai ser, ainda por bons e muitos anos, ainda será no Brasil, uma conversa de bêbado com delegado. Tá? Isso aqui não fecha. Eu posso estar com essa cabeça matemática. Tá? Mas eu posso te garantir agarrando aqui um pouquinho do viagem. Não sei se que tá travando bastante. A gente perdeu praticamente a sua última frase inteira agora. Aqui para mim tá ok. Tá ok? Para mim agora melhorou também, tá ok. Então, beleza, tá ótimo. Ótimo. Muito. Então, o que eu falei para você... frase para mim, Romeu, por favor, porque a gente perdeu ela completamente, a sua última frase. Todas as empresas, todos os profissionais, independente da área, têm que ter competências analíticas. Não importa se você é de recursos humanos, se você é de marketing, se você é de finanças, contabilidade, vendas, cada vez mais, todos nós temos que ter competências analíticas. Por quê? Os produtos estão se tornando avatares de serviços. Vamos lá. Antes você comprava um CD, era um produto físico. Você concorda que ele era burro? Era um produto burro. Você pegava você ia na Cultura, na Saraiva, comprava um CD, levava para casa e ponto. Esse produto se tornou um avatar de serviço. Então você não compra mais um CD, você ouve no Spotify. O Spotify é uma plataforma. Concorda que todo mundo no Spotify tem que ter competência matemática, analítica? Porque é uma plataforma. Antes eu comprava um DVD, agora eu não compro mais um DVD. Antes eu comprava uma HP 12C. Hoje eu não compro mais uma HP 12C, ela está emulada no meu celular. Antes eu comprava um GPS, agora é o Waze. Então lá no Waze todo mundo tem competência analítica, tem que ter competência analítica, senão ele não consegue trabalhar numa empresa de plataforma. Como todas as empresas vão ser plataformas, todo mundo vai ter que ter competências analíticas. Olha a área de recursos humanos. Qual é o grande must da área de recursos humanos hoje? People Analytics. A área de recursos humanos que talvez não tinha uma habilidade muito próxima com matemática, vai ter que entender de matemática, porque cada vez mais People Analytics, né, é o que prevalece na área de recursos humanos. Assim como marketing, cada vez mais o que prevalece é o matemarketing. Não tem mais mala direta, anúncio de página de jornal, anúncio de revista, os comerciais de televisão cada vez mais escasseando. Por quê? Porque eu, como executivo, tenho dificuldades em conseguir provar o resultado para os meus acionistas. Eles querem o ROI do que eu estou fazendo. Então, você tem toda a razão. Nós temos um descasamento de competências. E para te deixar um pouco mais inquieta, Cláudia, olha que número preocupante. A China forma 3 milhões de pessoas por ano em STEAM, que é ciências, tecnologia, engenharia, matemática e artes. 3 milhões e meio. O Brasil forma 65 mil. 65 mil. E eu estou conectando aqui, assim, eu já achava que o buraco era muito grande,
mas eu não tinha feito ainda essa conexão que você trouxe em relação a todas as empresas virarem plataforma, que é algo que eu acredito. Mas, para mim, eu até falei numa outra live, para mim, então, a situação é muito mais crítica, porque quando você fala que as pessoas precisam ter mais o analytics, que a base disso é a parte de dados, de matemática e tudo mais, isso não é nem a questão da transformação digital, isso é básico que a gente já vem carregando de educação, de falta de educação básica, aliada à falta de, agora, sei lá, uma educação digital, que eu chamo. Então, a gente... eu não, como é que você traça esse cenário aí pela frente? Ele é bastante assustador, tá? Não, e agora Ele é eu tô assustador. assustada. Não, ele é assustador. Ele é muito assustador, porque nós não temos gente no Brasil para tocar esses negócios complexos. E quando eu falo do 5G, o 5G não é mudança de número, de 4G para 5G. 5G é carro autônomo, né? O 5G, imagina o seguinte, em 2008 foi lançado o iPhone. Olha, em 12 anos, os negócios que brotaram em cima de uma plataforma de smartphone. Faria sentido você... O Uber existiria se não tivesse um smartphone? Você não ia chamar o Uber pelo desktop. Você não ia ouvir música no desktop, né? Você não usaria o Waze se não fosse um smartphone. Então, aqui eu dei 3 ou 4 exemplos. Pega isso, multiplica por 50, quando nós estamos falando em 5G. Porque o 5G, tudo conectado a tudo. Hoje você tem aproximadamente 5 bilhões de pessoas conectadas à internet. No 5G é ad infinito. E quando tudo conecta tudo, Cláudia, isso vai gerar o quê? Dados. Vai gerar dados. A GM fala o seguinte, o meu negócio não é vender 100 carros diferentes. O meu negócio é vender 100 vezes o mesmo carro. Tomara que seja da GM, mas o meu negócio é vender 100 vezes o mesmo carro. Olha que interessante. Mas aí, Romeu, aí, na hora que a gente... Essa é a sua frase agora. Na hora que a gente conecta com o mercado de construção, eu não vendo 100 vezes a mesma coisa, porque é um bem durável. Eu compro um apartamento agora e ele fica aí. Como é que é a escalabilidade, assim, quando a gente pensa no mercado de construção, imobiliário, junto com essa junção de dados? Olha, tem uma tendência que está se cristalizando, que é também o não acesso a imóveis, tá? A não posse de imóvel. Você vai acessar imóveis. Então, vou dar um exemplo. Tá? O meu cargo está a risco na Tecnisa. Eu já começo a ver sinais de risco para o meu cargo. Por quê? Hoje, quando eu compro um terreno, eu já tenho 5 ou 6 fundos de investimentos que querem comprar o empreendimento todo. Olha que interessante. Quando eu vendo um apartamento de R$1 milhão, Cláudia, eu vendo um apartamento de R$1 milhão para você, e você quer comprar para investimento, para alugar, certo? Esse apartamento de R$1 milhão tem aproximadamente 30% de ineficiência. Aí chega lá o BTG, o XP, o Itaú, o Bradesco, o Santander, e fala o seguinte, eu vou comprar o prédio todo. Primeiro, vai ser uma negociação Zé com Zé, concorda? É o dono do Santander com o acionista da Tecnisa. Primeiro, não vai ter corretagem. Ele não vai pagar corretor de vendas, concorda? É Zé com Zé. Só aí você tira 3,5%, quase 4%. Tira 4% aí. Você não vai precisar de marketing. Hoje, em média, se investe de 6% a 7% do valor do imóvel em marketing. Então, 7 mais 4, 11. Né? Não tem provisão de devedores duvidosos, mais 2%. 13%. Aí o fundo fala, não precisa ter o Buzarello para isso. Tira fora o Buzarello custa muito caro. A área de relacionamento com o cliente, tira fora. A área de repasse, tira fora. Mais 10% de custo fixo, 22%. Né? Aí ele fala, não preciso de assistência técnica. Eu vou fazer assistência técnica, tira mais 2%. Aí tem o poder de barganha. Ele fala, peraí, eu estou comprando o prédio todo. Se eu fosse vender para a Cláudia, é um preço, mas eu estou comprando 100 imóveis teus. Ele vai ter um poder de barganha. Resumindo, aquele imóvel que você pagaria R$1 milhão, o banco paga R$600 mil. E ele também vai alugar por 1.000%. Se o meu filho vai alugar de você, Cláudia, ele não quer pagar R$5 mil por mês, concorda? É muito caro, 0,5% em cima de R$1 milhão, R$5 mil. Mas ele fala, 0,5% em cima de R$600 mil, que foi o que o BTG pagou, bacana, eu alugo por R$3 mil. Entendeu? Pois é, mas aí agora eu estou conectando aqui
eu tô conectando algumas coisas. Quando a gente olha um cenário desse que a gente está agora, onde existem essas empresas aí com uma tendência de home office ad eterno, devolução de salas e tudo mais, e eu olho uma questão de fundos, os fundos imobiliários vinculados a residenciais ou galpões logísticos e tal, eles se tornam atrativos. Agora, esses de salas, eles continuam atrativos? Qual que é a sua visão em relação a esse momento nosso agora? Nesse momento é crítico, não tenho dúvida. As grandes lajes, as salas comerciais, um momento tenso, tá? É um momento bastante crítico. E o exemplo dessa minha amiga que falou o seguinte: eu tenho uma sala comercial de 35 metros no Brooklyn, eu não sei se faz sentido, eu vou mudar para o interior, porque agora eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, não preciso ter uma sala de 38 metros no Brooklyn, né? Então, de fato, esses prédios comerciais, eles estão, nesse momento, sendo muito questionados, tá? Muito questionados. Porque as empresas perceberam também que elas podem reduzir muito o custo de real estate é caro, e você também melhora a qualidade de vida dos seus funcionários, e o nível de engajamento é muito maior. A gente observou, acho que todas as empresas têm observado que o nível de engajamento, na sua grande maioria, não todas, né, aqui também é a mesma coisa. O engajamento é muito maior. Lembrando, tá, que as condições ainda não são ideais, nós estamos no meio de uma pandemia, tem todas essas questões periféricas que ainda não é o mundo ideal para se trabalhar no home office. A hora que isso tudo passar de se estruturar, você vai ver o mercado que está mais movimentando no nosso setor, é o mercado de reformas. Eu moro em Pinheiros. Pinheiros está uma verdadeira estacionamento de caçambas, essas caçambas de reforma. É só caçamba. Na minha rua tem 25 caçambas, todo mundo reformando, se adaptando aos novos tempos. É isso mesmo. Agora, Romeu, deixa eu aproveitar uma curiosidade, tá? Para você que foi para a China há pouco tempo, quando a gente fala em impressora 3D e que eles falam que eles imprimem prédios, imprimem tijolo, eles saem imprimindo várias coisas, é o que a gente ouve daqui, né? Eles imprimem muito prédio, material de construção e tudo mais. Isso é verdade ou foi uma tentativa ou é uma prática já deles? Não, é muito factível, mas veja, ele é um país que tem um sistema político diferente do nosso, né? Nós, infelizmente, no Brasil, dificilmente conseguiremos fazer isso em escala, porque nós temos legislações muito severas e algumas legislações que também não estão descasadas da realidade. Então, seria difícil, porque você tem que romper uma série de questões legais, tá? Mas a China é um país com um sistema político que o governo manda fazer e está acabado e ponto, né? Então, é factível. Eu vi lá a casa sendo impressa em 3D, sim, é absolutamente factível, tá? Mas no Brasil, vou te dar alguns exemplos. Você já tem algumas empresas de insumos nossas que estão fazendo testes de montar sua fábrica dentro do meu canteiro de obras. Por exemplo, a Tigre. Puxa, para você fazer plástico extrusivo, eu posso ter uma fábrica dentro da Tecnisa. Eu não preciso ter a fábrica lá em Santa Catarina, transportar, armazém, real estate e tal. Eu vou lá e monto uma fábrica de impressora 3D de plástico, nada complexo, imprimo on demand para você, dentro do teu canto de obra, zero de logística, zero de desperdício. Olha o quanto eu consigo economizar em tubos e conexões. Industrialização dentro da construção. Dentro da construção. Processo industrial dentro da construção. Dentro da construção. Dentro da área, né, de construção. Exatamente. Lembra a Renault, lá em Resende, no Rio de Janeiro, que fez a primeira fábrica de consórcio modular, que foi um espanhol que fez na época, que ele colocou os fornecedores dentro da própria fábrica da Renault para suprir matéria-prima? Mesma coisa vai acontecer com a impressora 3D. Mesma coisa. E hoje vários insumos nossos. Hoje eu estava lendo uma matéria da Amazon, que ela está comprando ou alugando aqueles estabelecimentos comerciais das grandes varejistas que andaram fechando nos Estados Unidos para fazer tudo de ponto de distribuição da Amazon. Então, ela vai ganhar muito mais capilaridade, ela vai estar muito mais próxima do consumidor, que é meio que uma estratégia, por exemplo, de uma Tigre, está muito mais próxima e entregando ali. E ela vai pegando, então, todas aquelas grandes, né, redes varejistas que fecharam suas lojas, a Amazon está pegando e colocando centros de distribuição.
Isso me parece factível no primeiro momento, mas imagina se você pegar aqui a João Cachoeira, Teodoro Sampaio, esses grandes centros de distribuição. A cidade perde o charme, né? Você fica com uma cidade sem vida, só com galpões, né? Isso também não é muito bacana para a dinâmica da cidade, né? Então, numa primeira instância, olhando do ponto de vista financeiro, ok, mas se imagine, eu moro em Pinheiros, pega todos esses estabelecimentos que estão fechando, e são muitos que estão fechando, estou ficando triste em ver o bairro de Pinheiros aí perdendo muitas restaurantes, lojas e tal. Se tudo ir virar centro de distribuição, vai ficar um grande galpão de logística, e aí a cidade perde o charme, perde a dinâmica. Aqui na Berrini também está fechando muito. Restaurantes, você traz de restaurantes fechados, já tudo... Mas... Cláudia, nós não estamos conseguindo enxergar, a gente só vai enxergar isso aí ano que vem, tá? Quando a gente voltar e quando se tiver a vacina chegar rápido, a gente vai entender o tamanho do estrago. A gente não está enxergando, a gente está muito dentro de casa, ar-condicionado, nós somos pessoas privilegiadas, a nossa responsabilidade é o tamanho do nosso privilégio, né? Nós somos pessoas muito, muito privilegiadas, muito, mas não é pouco, muito, né? Nós não estamos enxergando o que é o verdadeiro problema que está acontecendo nas bases desse país, e a gente só vai ver quando a gente voltar para a normalidade. Eu, semana passada, fui para a Tecnisa, tive que voltar um dia lá, que nós tínhamos um assunto muito importante, e eu saí na hora do almoço para almoçar, e todos os restaurantes que eu passei, todos fechados, e a grande maioria já com placa aluga-se. A gente ia voltar aqui no escritório, a gente ia voltar agora em agosto, já não vamos mais. A gente tá seguindo o ritmo dos nossos clientes, né? Os nossos clientes postergaram para outubro, a gente também vai postergar para outubro, e daqui a pouco, na hora que a gente vê, já está virando dezembro aí, a gente só volta ano que vem. Nós também achamos que só voltamos ano que vem. Se não tiver vacina, não dá para votar, não dá para votar, é muito complexo, é tenso. E não dá para votar porque nós estamos vendo na empresa, eu não posso votar com 200 funcionários, eu vou ter que votar com menos. Então, o home office vai acontecer compulsoriamente, não voluntariamente, compulsoriamente. Não dá para votar com 200 funcionários, não dá para votar aos poucos, fazendo o rodízio durante a semana. Eu posso ter no máximo 40 pessoas por dia, então hoje eu trabalho de segunda a quarta, a Cláudia trabalha de quinta e terça, e esse vai ser o novo normal até não se encontrar a solução da vacina. Exatamente. Romeu, como é que você está enxergando? Duas perguntas, na verdade. Como é que você enxerga o mercado de construção imobiliário para daqui 5, 10 anos? Qual é o cenário? Como é que a gente vai estar com esse mercado nesse cenário? E, paralelo a isso, você enxerga possibilidades de novos serviços para o mercado de construção e imobiliário por causa desse futuro, ou seja, novos serviços, novas frentes que a gente vai ter de oportunidade nesse mercado? Olha, nós somos um mercado muito privilegiado, muito privilegiado. Diferente de outros mercados, o nosso mercado nunca desaparecerá. Nunca. Porque o tijolo está lá, concorda? O tijolo está lá. Eu, como construtora, não vou desaparecer, porque nós sempre precisaremos de um local para morar. Não importa se ele é de tijolo, se é de metal, se ele é de ferro, não importa. Eu, como construtora, não vou desaparecer. É diferente, por exemplo, de uma indústria de CD, de uma indústria de livro, que desaparece. Concorda? Desaparece. Uma gráfica, como uma editora Abril, desaparece. Isso é um negócio que o negócio vai se extinguir. O meu negócio não se extingue. As pessoas precisam de um lugar para morar e vão precisar de um lugar para trabalhar. Então, nós, nesse aspecto, estamos muito tranquilos. O que muda é o modelo de negócio. Talvez, ao invés de vender para o consumidor final, eu vou vender para um fundo de investimento. Mas eu, como construtora e incorporadora, estou lá. Quem está mais emparedado são as imobiliárias. As imobiliárias estão mais emparedadas porque o pessoal de imobiliária tem cabeça de corretagem, não tem cabeça de plataforma. E uma imobiliária é uma plataforma. Então, eles têm dificuldades de entender essa questão. Agora está surgindo uma coisa muito importante, tem 3 empresas no Brasil hoje que estão fazendo um trabalho que eu considero bastante inspirador. Uma é a House, a Cirela está lançando uma divisão, e a MRV também, de imóveis as a service. E aí nasce toda uma indústria por trás, porque quando eu tenho
a Cyrela, a MRV e a Vitacom, elas lançam spin-offs, empresas, para vender imóvel, não vender, alugar imóvel as a service, né? É outro business. Aí cresce toda uma indústria, porque quando você tem uma empresa dessa, é uma plataforma, concorda? De serviços. Onde você vai morar uma semana no Brooklyn, um mês em Pinheiros, 3 meses no Morumbi, porque você vai plugar um apartamento numa plataforma, plug and play. Né? Apartamentos inteligentes, todos eles conectados por blockchain, você aluga pelo aplicativo, plug and play, chega lá, apartamento, fica uma semana, 10 dias, 15 dias, não tem contato com ninguém, você simplesmente acessa o teu imóvel. Então, isso vem crescendo, tá? Imóvel as a service é uma tendência, tá? Forte. Né? E nós sempre temos que pensar o seguinte, Cláudia. Eu sempre faço uma analogia da editora da Veja. A Veja foi a revista com maior tiragem no mundo, 1.200.000 exemplares semana. No auge da Veja, ela foi a revista com maior tiragem semanal. Hoje fala-se em 400.000, 380.000. Por quê, Cláudia? Olha que interessante. É uma questão simples. 60% aproximadamente dos leitores da Veja tinham mais de 60 anos. Você concorda que eles vão ter alta celestial? Sim. Ele tem 60 anos. É uma questão de 10 ou 12 anos, ele vai ter alta celestial, certo? Então você perde leitores, porque eles vão tendo alta celestial, vão morrendo, mas quem vai entrando não consome Veja. Ou você acha que os filhos leem Veja? Não leem. Então, o que acontece? Só tem baixa e não tem entrada. Né? Então, a mesma coisa acontece com os nossos mercados. Né? Quando você olha para o presente, ainda tem um mercado muito forte. Mas quando você olha para o futuro, isso tem mercado, que é o mercado de empreendimento as a service. A Ipiranga, por muitos anos, fez campanhas alusivas ao fato de o brasileiro adorar carros. Quando? O brasileiro é um povo que gosta de carro. Carro era patrimônio. É verdade. E você vê cada vez mais os carros sendo vendidos as a service. Olha que interessante. A Tecnisa comprou 4 concessionárias nos últimos 14 meses. 4 concessionárias. Todas nós compramos para colocar apartamento. A Rebouças, que era o maior corredor de concessionárias de São Paulo, hoje tem 3 ou 4 concessionárias. Ou seja, as concessionárias estão desaparecendo da paisagem do varejo automobilístico paulistano. Porque 49% dos carros vendidos no Brasil ano passado não foram feitos por concessionárias. Olha que interessante. É o carro as a service e não mais as a asset, como um patrimônio. É um serviço. Né? Eu não preciso ter um carro, posso acessar aqui pelo aplicativo, tem o Turbi, né? O Turbi está aqui encostado, é só você clicar, tá sensacional. Né? Ou você aluga da Localiza. Exatamente. Ou você usa um aplicativo. Lá, não vale a pena você não vale a pena, não vale a pena. Não vale, eu não sei em outras cidades, mas em São Paulo não vale a pena. Não vale a pena. Eu não tenho carro faz 6 anos. E olha, nesses 6 anos, eu garanti o meu plano de saúde dos 62 aos 82 anos. Olha só. O que eu economizei nesses 6 anos, se eu tivesse no meu carro lá, que eu ia trabalhar, para fazer 4 km por dia e deixar ele no quarto subsolo, das 8 da manhã às 8 horas da noite, para fazer 4 km por dia, o CDI pagando 1% e eu com um carro de 130 mil reais no quarto subsolo. Não faz sentido. Não faz sentido. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vamos ver aqui. Olha, o chat está bombando, Romeu. Vamos ver. Tem muitos alunos nossos aí? Deve ter muitos ex-alunos nossos. Eu acredito. Gente, coloca um soquinho assim, quem é aluno meu ou do Romeu aí no chat, por favor. Ex-aluno, aluno. Vamos ver. Não, tem muito comentário em cima das suas falas. Todo mundo concordando, contribuindo. Muito bom, gente. Tem Leandro Cardoso, grande professor Busa. Santa Catarina bem representada. Muito bom. Bacana. Muito bom, muito bom. Romeu, para a gente poder... A gente está chegando, infelizmente, ao fim da nossa live. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Que conselho você daria
para os profissionais de marketing em termos de deixem de ser isso e passem a ser isso? Eu sei que vai aparecer a questão dos dados e tal, mas que mais? Deixem de ser e passem a ser. Qual seria seu conselho para essa turma aí que vai trabalhar com marketing ou qualquer nome que vier para essa área aí daqui para frente? Né? Muito bem. Eu queria fazer 3 ou 4 ponderações. A primeira é que todo mundo pule fora. Eu acho que é uma área tensa e eu vou dar 4 motivos para vocês pensarem se vale ou não continuarem com marketing. Primeiro, é a ditadura da idade. Infelizmente, é uma área que é carregada de um preconceito criminoso. Eu afirmo com muita categoria, um preconceito criminoso com a idade. Vocês não vão encontrar CMOs com mais de 50 anos no mercado. Eu sou uma raridade. Eu estou na empresa há 20 anos, mas você pode observar que no mercado, poucos profissionais de marketing com mais de 50 anos se movimentam. Poucos. Eu não vou dizer que não tenha, mas são pouquíssimos casos isolados. Porque marketing está associado com energia, com vitalidade, com juventude, com coisas novas, e o mercado tem um preconceito enorme. Recentemente, eu vi falas, por exemplo, de um presidente de uma instituição financeira que falou o seguinte: demorei 4 meses para contratar meu diretor de marketing, e a condição para eu contratá-lo é que ele não podia ter mais de 40 anos, senão ele não entenderia desse novo mercado. O cara colocou um recorte etário, isso é preconceito criminoso, né? Muito bem. Aí ouço o pessoal, muitas vezes, dessas startups maravilhosas, que eu endosso todas elas. Na minha empresa eu tenho 25% são mulheres, 18% são afrodescendentes, 24% são homoafetivos. Eu concordo, 100% alinhado com isso, eu acho sensacional, apoio e tal. Aí a pessoa fala o seguinte: na minha empresa, nessa mesma empresa, a idade média dos meus executivos é 29 anos. Resumindo, eu estou fora. Tá? Em tempos de longevidade, velho é o preconceito. Eu vou repetir: em tempos de longevidade, velho é o preconceito. Então, primeiro conselho: vocês, profissionais de marketing, não serão mais contratados pela idade, mas serão contratados pela mentalidade. Eu tenho 54 anos, mas eu tenho uma mentalidade de 32. Então, o mercado me contrata pela mentalidade e não mais pela idade. Pela idade, eu estou fora do jogo, eu já sei que eu estou fora do jogo, pela idade, mas pela mentalidade. 2, na área de marketing, Cláudia, o conhecimento não é cumulativo. Eu olho para os meus pares na Tecnisa, cada ano que passa, meu diretor técnico fica melhor, meu diretor jurídico fica melhor, o meu diretor financeiro fica melhor, o meu diretor de controladoria fica melhor, e eu, cada ano que passa, eu fico pior. Porque exatamente, o meu conhecimento não é cumulativo. Se você perguntar, Buzzarello, o que eu fazia em 2011... pensar nisso, e é verdade. E a ansiedade que a gente tem nessa área é por causa disso. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Total. Eu estava no Vale do Silício em 2017, numa missão de 2016, e o Headhunter, eu assisti uma palestra do Headhunter, nós estávamos em 28 executivos. Ele falou o seguinte: eu estava diretor e começou a discorrer a experiência dele. Eu tenho 36 anos de experiência, também no mercado B2B, no mercado B2C, conheço o mercado latino-americano, conheço toda a mídia americana, televisiva, impressa, gerenciei milhões e milhões e milhões e milhões de orçamento em comunicação e tal. O Headhunter chegou para ele, bateu nas costas dele, falou assim: então, parabéns, a tua experiência é muito boa, mas a tua experiência é antiga, ela não faz mais sentido para os dias atuais. Nossa. 2 pessoas que estavam comigo na operação pularam fora. E é verdade. Então, a minha experiência, Cláudia, ela vale de 2015, 2016 para cá. Se você me perguntar, Buzzarello, o que eu fazia em 2011, 2012, eu não sei mais. Eu vou gemer. Eu não consigo te explicar o que eu fazia em 2011, 2012. Tamanho foi o quanto a minha área colapsou. Então, é uma área que, se você não gostar de estudar, não gostar de ler, não tiver conexões, não cuidar da tua saúde, porque é uma área que precisa de muita energia, tá? Precisa de muita energia, porque é muitas conexões, é muito esforço cognitivo de coisas que você não aprende em escola, você aprende no dia a dia, você tem que ter uma paciência acima da média para querer incorporar todas essas novas habilidades que um profissional de marketing tem que ter. Então, eu acho uma carreira perigosa por esse motivo, porque o conhecimento não é cumulativo. E é uma área, pessoal, que qualquer pessoa que deu errado na carreira pode trabalhar.
Se você é um fracassado em qualquer área, você pode trabalhar. Concorda? Eu passei engenheiro, eu tenho que fazer 4 anos de engenharia. Passei advogado, eu tenho que fazer 5 anos de direito. Para eu ser contador, eu tenho que fazer 4 anos de contabilidade. Para trabalhar com marketing, o que eu preciso? Ser um cara boa praça, me comunicar bem, ser um cara bom de cerveja e tal, Bem relacionado. bem relacionado, né, ser simpático e tal. Não precisa. Eu concorro com os meus alunos que estudaram comigo na SPM, que fizeram pós comigo na SPM, 90% deles não era formado em marketing, eram das mais diversas profissões, engenheiros, arquitetos, veterinários, advogados, economistas. Então, é uma área mãe, é uma área que abraça todo mundo, é uma área extremamente generosa. Tá? Mas, mesmo assim, quem estiver nos ouvindo, teimar em trabalhar com marketing, primeira coisa, tem que ter competência analítica, tem que estudar estatística. Eu contratei um professor de estatística em 2014 para rever média, mediana, moda, análise preditiva, a regressão linear. Eu tive que voltar a estudar isso, porque mudou, colapsou a minha carreira. Né? Então, você tem que incorporar competências analíticas, você tem que ser um cara que tem que ter 3 competências. Você tem que ser bom de trabalho, bom de cerveja e bom de xadrez. Né? Bom de trabalho é entregar. Bom de cerveja, assim, se você não for um cara bom de time, de colaboração, de grupo, você não sobrevive nessa área de marketing. Porque é uma área que você precisa ser um príncipe para fazer política. Por quê? Quem trabalha com marketing, você acorda todo dia com não e passa o dia todo correndo atrás de um sim. Porque o não, Cláudia, é muito rápido. O sim é muito lento. Então, você tem que ser um profissional que saiba construir sims. Buzarello, qual é o teu livro de cabeceira? Niccolo Maquiavel. Há muitos anos. Eu releio e leio Niccolo Maquiavel, porque o que eu mais faço é política. Sensibilizar, desobstruir, convencer. É o que eu mais faço no meu dia a dia executivo. Então, tem que ser bom de cerveja. E 3, tem que ser bom de xadrez. Né? Porque essa área, se você não souber jogar xadrez, né? Não souber que estão os fantasmas, não souber entender como é que pensa o fantasma, o xadrez te engole rapidamente. Né? Porque não é uma área de exatas. 2 mais 2 não é 4. Para mim, 2 mais 2 pode ser 22, 222, 2 patinhos na lagoa, pode ser tantas coisas. Né? É diferente de quem trabalha com matemática, com jurídico. Eu vejo que eu apanho dessa minha turma que trabalha comigo lá. Porque para eles, contra fatos, não argumentos. Eu, no meu caso, todo custo é uma certeza e toda receita é uma esperança. Né? Quando eu faço os projetos de CX, né, o custo é uma certeza, né, Cláudia? O custo é uma certeza. Bom, a receita, essa é uma das maiores verdades que existem. A receita é uma esperança, ok? Aí tem que fazer lá as análises e tal. E aí você fala, ai, meu Deus do céu, como é difícil. E eu vou te falar uma coisa. Geralmente quem é de marketing estuda muito, lê muito, você se depara assim com coisas no dia a dia que você fala, mas isso aqui é o básico que tem que ser feito e tal, e você sabe, né, que a gente fala, quantas vezes você vê, né, erros assim infantis, primários, e eu aprendi o seguinte, não adianta você pegar um cavalo e pintar ele de zebra, ele vai continuar sendo um cavalo, entendeu? E nos dias atuais, a curva de esquecimento é muito mais importante do que a curva de aprendizagem. A curva de esquecimento é muito mais importante do que a curva de aprendizagem. Né? Então, eu não recomendo marketing. Se eu tivesse que contar na minha carreira, eu não trabalharia com marketing, de forma nenhuma. Eu ia para outras áreas mais... Com o que você trabalharia? Eu iria para exatas, eu iria para financeiro, eu iria para contabilidade, eu iria para essas áreas, um pouco mais de constância e onde eu tenho conhecimento acumulativo. Isso aqui é biblioteca, isso aqui é só decorativo, tá? Meramente decorativo. São livros que eu nem posso mais consultar, eles estão aí para fazer um charmezinho e tal. Mas não, são livros que não dá mais para consultar. Se eu tivesse feito filosofia, estudado letras, né? Uma palavra paroxítona é uma palavra paroxítona sempre. Uma palavra proparoxítona é proparoxítona sempre. Né? Guimarães Rosa é Guimarães Rosa. Né? Guimarães Rosa é Guimarães Rosa. Né? É uma área que estuda, lê, está atrasado. Você sempre está angustiado. Você não acumula conhecimento. Né? Conhecimento não é cumulativo. E essa questão da idade, eu fico muito chateado. Eu defendo muito isso, né? Stop the ageism. Existe o que eu chamo de velhofobia em relação a profissionais de marketing, infelizmente. Infelizmente, e é coisa de Brasil, tá? Porque nos Estados Unidos você vai ver muito CMO com mais de 50 anos. Valorizado pelo conhecimento que tem, né? Valorizado pelo conhecimento, né?
Exatamente. Então, eu quero ser avaliado pela minha mentalidade, né? E não pela minha idade. Mas no Brasil, eu vejo no dia a dia, eu também como professor, às vezes chego na sala de aula, no meu primeiro dia de aula, já sinto veladamente aí uma certa... Né? Depois você começa a aula, você já destrói o preconceito, mas já sinto veladamente. Headhunter não me liga já há uns 4, 5 anos, ele vai no LinkedIn e vê que eu tenho mais de 50 anos e fala, esse indivíduo não está preparado para essa nova economia e tal. Mas aí eu me amparo na rede, na cloud, você, todos os amigos que conhecem o nosso trabalho e falam, bom, se amanhã não tiver mais na Tecnisa, eu me viro aí na minha rede de relacionamentos, muito mais pela minha mentalidade do que pela minha idade. Né? Romeu, eu queria muito te agradecer e queria deixar registrado isso. Talvez você não saiba, quer dizer, eu acho que você já sabe que eu já te contei isso. O quanto você influenciou a minha carreira. Eu sou uma profissional que veio do marketing. Me inspirei já muito, muito em você. Te acompanho e eu já te contei que quando eu fui dar minhas primeiras aulas de marketing, eu usei propagandas da Tecnisa de quando vocês lançaram. A gente está falando muito de diversidade agora e tudo mais, mas a Tecnisa ela foi pioneira em propagandas que tratava a questão de LGBT. Tem quanto tempo aquela propaganda? Você lembra dela, Romeu? Uma propaganda que vocês 2004. faziam? 2004, nós assumimos, na época, nós éramos, né, hoje não faz sentido, tá? Hoje o que eu estou falando aqui é completamente condenável, tá? Mas na época eram outros tempos, nós tínhamos uma posição de uma empresa gay-friendly, né? Quando na época não se falava em diversidade, não tinha todas essas questões. E só para lembrar uma coisa importante, tá, Cláudia? O que está escrito na palavra diversidade? Idade. É verdade. Essa é a nova bandeira, né? Na palavra diversidade está escrito idade. Né? E eu estou torcendo para que seja essa próxima bandeira no Brasil que se levante, né? Porque o Brasil passa a ter mais avós do que netos, e nós temos que levar a sério essa questão da longevidade, porque o que nós vamos fazer com um país com milhões e milhões de pessoas com mais de 50 anos e o mercado de trabalho não quer esses profissionais? E aí a gente tem esses profissionais e a base, que são os jovens, não vindo preparados. Então, a gente tem algumas polaridades aí que a gente vai precisar repensar e trabalhar um pouquinho melhor isso no Brasil, né? Porque se você parar para analisar, são as bases. Claro, a gente tem uns desafios aí muito grandes. Claro. Muito grandes. Romeu, queria muito... Vocês estão ouvindo uma palestra de uma pessoa, eu acompanho esses temas. Por favor, eu já... Não, pode contar, por favor, pode contar, me conta. Eu estava ouvindo, eu ouço muito, tenho ouvido muitos comentar todas essas temas aí de diversidade, acompanho, estou muito ligado com essa agenda, acompanho essa agenda e tal. Vi uma palestra muito interessante de uma pessoa militante na área, uma palestra assim maravilhosa e tal. Lá pelas tantas, ela falou o seguinte: porque esse negócio aqui é um negócio de velho. Eu falei, opa, como é que é? Mas são os vieses inconscientes. Eu também, às vezes, cometo os meus equívocos inconscientemente, né? Acontece, eu peço desculpas, eu sempre dou aula com disclaimer, né? Mas eu, quando vi uma pessoa uma consciência tão ampliada, tão aberta, no meio da fala, falar isso aqui é um negócio de velho, né? Eu me senti incomodado um pouco, mas eu jamais teria uma overreaction, né? Eu sempre dou feedback com amor, né? Sempre com amor e com carinho, porque eu também já cometi várias vezes, tive vieses inconscientes, pela educação que a gente teve, pela sociedade que a gente conviveu, e eu estou sempre corrigindo. Muito bom, muito bom. Então, eu defendo muito stop ageism, né? Pare com o preconceito etário. Eu assino embaixo. Nos meus auges dos meus 43 anos, mas eu já assino embaixo. Com certeza. Comece a se preparar, porque a sociedade... Romeu, eu queria muito te agradecer não só por ter participado aqui, mas agradecer pelo impacto que você tem na minha carreira, saiba disso, viu? Te agradeço. Obrigado, fico feliz, hein? Eu também gosto muito de você. Muito. Você fez muita diferença na minha carreira, muita mesmo. Obrigada. Obrigado. Viu? Obrigado, e vamos conversando. Conte sempre comigo. Uma honra estar com você. Conto sempre. Obrigada pelos conselhos que você sempre me dá toda vez que a gente conversa. Super obrigada, viu?
Obrigado, Pessoal, muito obrigado. Obrigada por estar todo mundo aqui. Amanhã a gente tem mais. Amanhã a gente tem o Rafael, que é o diretor de CX da Ambev, aqui com a gente também. CX Now continua amanhã. Essa semana tem um monte de gente estrela, super agregador para a gente, assim como o Romeu. Obrigada, Romeu. Um grande abraço. Beijo. Obrigada pelo... Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigadão. Um abraço. Obrigado. Tá. Tchau, gente.